Está no ar, pela Vibe Mundial, programa O Zé e Eu. Uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a Mãe Mariana de Iemanjá e junto com os mentores espirituais, o Zé e a Maria, venho apresentar esse programa para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, mediunidade, sobre a vida aqui na Terra, um pouquinho sobre religião e muito sobre os orixás e sobre todo o ensinamento que eles nos deram, né? Antes de começar o programa, queria convidar todos vocês para seguir as nossas redes sociais. Pessoal que já está aqui, um beijo para o Rio de Janeiro, que está todo mundo aqui comigo, Minas Gerais, Belo Horizonte, lugares que eu amo, sempre fui muito quando eu era consultora. Um beijo especial para vocês. E as nossas redes sociais, o nosso Instagram principalmente, porque lá você consegue achar todas as outras redes, @o_zé_e_eu. Então tudo junto, minúsculo, @o_zé_e_eu. Entra no nosso Instagram, começa a seguir a gente, né? Vem prestigiar o nosso trabalho e lá você já vai encontrar muito conteúdo, todos os programas da rádio, você vai encontrar conteúdo sobre a espiritualidade, sobre mediunidade, vai poder tirar as suas dúvidas. Se por um acaso você não encontrar nos conteúdos, você pode falar comigo pelo direct. Às vezes eu coloco coisas no Instagram para vocês tirarem dúvidas. Enfim, é um lugar de troca, é um lugar feito para que vocês se esclareçam, para que vocês tenham mais conhecimento sobre o que é a espiritualidade e o que é a mediunidade também, tá bom? Um beijo para vocês. Aliás, quem começar a seguir o Instagram, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou enviar para vocês um áudio falando sobre o seu Odu de nascimento, tá bom? Odu de nascimento é como se fosse o seu signo na astrologia, é o que você veio fazer aqui na Terra, é como que o seu espírito veio e qual a grande missão do seu espírito, inclusive qual o orixá que rege esse Odu. Então começa a seguir agora, não deixa para amanhã, não deixa para mais tarde. Se você tá aí em casa me ouvindo, tá dentro do carro, começa a seguir @o_zé_e_eu. Manda uma mensagem que em 24 horas eu envio o seu Odu de nascimento para a gente melhorar o autoconhecimento, né, gente? Falar sobre autoconhecimento para mim é sempre muito importante, porque toda transformação, ela é uma transformação que ela nasce de dentro para fora. Por mais que você tenha ali toda a espiritualidade te ajudando, toda a espiritualidade te mostrando o caminho, se você não se transformar e se você não aceitar esses ensinamentos, eles acabam sendo em vão. Então, todo o processo, ele nasce da parte interior de todos nós, os nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, de como a gente lida com a vida. E aí todo o resto vai se modificando, vai se comportando de forma diferente, inclusive a conexão que você tem com a espiritualidade, tá bom? Então começa a seguir lá o nosso canal. E hoje nós também vamos falar sobre comportamento, a importância do comportamento de vocês, a importância da atitude que a gente tem na transformação da nossa vida e no nosso alinhamento energético, tá? Então, gente, a gente já sabe que a gente tem 3 pilares, né, de desenvolvimento e de trabalho dentro dessa jornada que é a vida. Um dos pilares é o nosso corpo físico, a matéria. O outro pilar é o nosso corpo energético e o terceiro pilar é o corpo espiritual. Hoje a gente não vai falar muito do corpo físico, a gente vai falar mais sobre a parte energética e a parte espiritual, começando pela energia. Então eu queria ensinar para vocês que tem uma coisa que a gente nasce com ela. O que a gente nasce com ela? Até segundo a psiquiatria, a psicanálise. A gente nasce com a nossa personalidade, tá bom? Uma personalidade pré-formatada. Essa personalidade, ela é feita lá na barriga de mamãe e papai, né? Na barriga de mamãe, de papai não, mas lá nos genes, né, que são feitos por mamãe e por papai. E a gente carrega toda uma carga genética e carrega também todas as nossas vidas passadas para formatar
a nossa personalidade de hoje, tá bom? Essa personalidade não é transformada, a gente não muda essa personalidade. Ela pode ser moldada ao longo da vida. Como que ela é moldada? Com a interferência do seu pai, da sua mãe ou do meio que você convive ali do 0 até os 7 anos e também com a influência da sociedade, do meio cultural ao qual você vive. Tudo isso vai moldar essa personalidade que já é pré-estabelecida no momento do seu nascimento. O orixá, quando nós nascemos, ele também traz esse lugar onde ele influencia na personalidade de cada um de vocês que estão aí em casa. Então, cada um, de acordo com a sua data de nascimento, vai ter influência de 2 principais orixás na sua personalidade, que vai determinar como é o seu modus operandi, como que você lida com as coisas e como você lida com a vida. Tá? E isso vai influenciar diretamente no seu comportamento, nas suas atitudes, no que você acredita, no que você não acredita. Um exemplo para vocês, as pessoas que têm dentro da composição de nascimento personalidade em Ogum, são pessoas, lembra Ogum? Ele é um orixá guerreiro. Ele se arma para ir para a guerra e para conquistar território. As pessoas que têm Ogum dentro da data de nascimento, inevitavelmente são pessoas que vão para a briga. São pessoas que, se elas se aborrecem, elas não pensam 2 vezes antes de ir lá e de guerrear e de brigar pelo que elas querem, de brigar pelo que elas acreditam. Agora, se na composição de nascimento de vocês não tem nenhum orixá de guerra, você deve ser uma pessoa que não entra numa guerra, mas nem se te puxarem. São as pessoas que têm Oxum dentro da data de nascimento, tem Iemanjá, tem Oxolufã. São orixás que eles não são orixás de guerra. Automaticamente eles influenciam na nossa personalidade e a gente se torna pessoas que não entram no ambiente de guerra, que não entram no movimento de guerra mesmo que o outro te puxe. Então, esse lugar onde eu entendo qual o orixá que está me influenciando, ele é extremamente positivo, porque eu entendo da minha personalidade. E quando eu entendo que eu sou uma pessoa que se movimentam demais, eu vou para a guerra, eu começo a pensar mais sobre isso. Será que eu vou para a guerra mesmo? Será que vale a pena eu lutar essa batalha? Será que eu vou sair mais ferido do que eu entrei? E você começa a equilibrar, de acordo com outras informações, você começa a equilibrar a sua própria personalidade. E isso é amadurecimento, isso é sabedoria. Então, o amadurecimento e a sabedoria vêm através desse conhecimento de como nós operamos. E, gente, todos nós temos o lado bom e todos nós temos o lado ruim. Todos. Não existe ser humano aqui na Terra que não tenha aquela sombrinha que às vezes fica ali, a gente chama do nosso dragãozinho, né? Que se a gente soltar, faz besteira. Então, o que a gente faz? A gente aceita, a gente entende, a gente olha e fala, nossa, eu realmente sou assim, se me provocam, eu vou pra briga, mas será que é isso que eu quero da minha vida? Será que quando eu vou lá e brigo, eu me sinto bem quando eu saio dessa briga? Eu me sinto em paz, eu me sinto tranquilo? Ou será que eu vou lá e brigo e depois vem uma carga, uma sensação de inadequação, uma sensação de que eu não deveria ter feito isso? Porque quando vem essa sensação é porque certamente você fez o que não deveria ter feito. Você brigou na hora que não deveria ter brigado, porque aquilo não impactou o outro, aquilo não entrou no outro. Às vezes eu estou brigando briga sozinhos. Então, quando eu vou para a briga, quando eu vou para a guerra, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter planejamento, porque senão eu só vou ferir e ser ferido. E como é que eu sei disso? Entendendo melhor da nossa personalidade, entendendo melhor do seu modus operandi, de como você funciona e sem julgar o funcionamento do outro. Porque muitas vezes a gente tem esse lugar da briga, tem esse lugar da força de algum que abre caminhos, que sai por aí, né, desvendando todos os caminhos novos, mas eu olho para o outro que não tem essa energia e não veio fazer isso, não tem essa função na Terra, e eu julgo. Eu falo, não, aquela pessoa é mole demais, aquela pessoa é parada demais, aquela pessoa não toma atitude. E aí eu entro no julgamento, porque eu quero, eu espero e eu tenho a expectativa de que todas as pessoas se comportem igual a mim.
E que mundo chato seria se todo mundo fosse igual a você? Mas a gente exige isso do outro, a gente pede isso para o outro. E aí a gente começa a construir relacionamentos, né? Os tão famosos relacionamentos tóxicos que são falados hoje em dia, nada mais são do que relacionamentos que não estão funcionais. Relacionamentos doentes. Relacionamentos que não funcionam com o melhor de cada pessoa. Relacionamento onde tem uma forçação de barra para que o outro seja uma coisa que você quer, que você definiu, que você idealizou, mas às vezes você nem convidou o outro para participar disso. Às vezes você nem convidou o outro, você não perguntou para o outro se ele queria. Mas você está ali exigindo que ele se comporte da forma como você espera e ele não quer. E aí você fica bravo porque ele não quer. Você fica ensandecido porque ele não quer e passa a julgar mais. O que isso faz com a energia do seu corpo? O que isso faz com a vibração energética que está em volta de você? Derruba. E lembra que eu sempre explico para vocês que a gente tem várias camadas de vibração energética que a gente pode ocupar. As camadas mais densas são as camadas mais próximas da vibração da Terra. E são as camadas que a gente atrai também os espíritos de vibração mais baixa. Que espíritos são esses? São os zombeteiros, são os eguns, são os obsessores. E aí, quando eu estou vibrando nessa energia, esses espíritos se aproximam, o que começa a acontecer na sua vida? Sabe quando você entra naquele ritmo de, ai, nada dá certo para mim? Eu não consigo arrumar emprego, todos eles me recusam. Ou tudo que eu ponho a mão quebra. Ou o carro quebra uma semana sim, uma semana não. Ou os relacionamentos que se aproximam de você são todos relacionamentos tóxicos, abusivos, que você não consegue lidar com eles. Por que isso acontece, gente? Porque você está vibrando numa camada energética densa e próxima à Terra. E com esses espíritos todos que se alimentam do pouco de energia que você ainda tem. Então você entra como se fosse numa areia movediça que você não consegue mais sair daquele lugar, a não ser que venha alguém e te arranque. Que esse é o nosso objetivo, te arrancar desse lugar que você está. Para de reclamar do outro. Para de colocar a culpa no outro. Para de reclamar todo dia. Gente, hoje, agora. Perceba como está a sua mente agora, nesse momento. Você está reclamando? Você está julgando as pessoas que estão aí à sua volta, dentro da sua casa? Você está julgando o seu trabalho? Você acordou reclamando? Tudo isso tem um impacto direto nas coisas que você vai atrair para sua vida. É isso mesmo que você está querendo? Façam essa reflexão comigo agora. O que vocês estão querendo? O que vocês estão esperando da vida? O que vocês querem que a vida traga para vocês? Certamente, se for nessa energia que eu acabei de falar para vocês agora, vai vir tudo ao contrário. Vai vir uma coisa torta. Vai vir algo que não abastece vocês. Porque é nessa energia que vocês estão vibrando. Então muda. Em vez de reclamar das pessoas que estão na sua casa, tenta olhar alguma coisa boa, tenta olhar alguma coisa positiva. Olha o céu lá fora, azul, lindo. Olha a energia divina que tem em volta da gente, a fonte da vida, a oportunidade de estarmos encarnados para a gente fazer tudo diferente. Se você está dentro de uma casa, agradece que você tem uma casa. Eu não estou aqui falando que a gente tem que agradecer as coisas ruins, não. Mas a gente tem que agradecer sim o que é bom. A gente tem que olhar para o que a gente tem, para o que a gente construiu e falar assim, tá bom, eu vou construir mais, eu vou conquistar mais, mas acreditando em mim, acreditando na estrutura que eu fiz à minha volta, acreditando nas pessoas que eu mesmo coloquei à minha volta, que eu mesmo coloquei no meu ciclo de proteção. E avaliando tudo isso e melhorando tudo isso constantemente através da sua energia. Você tem capacidade de transformar qualquer ambiente.
Eu tinha um professor no meu MBA e a gente estava tendo uma aula de comportamental. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, nós estamos aqui nessa sala agora. Estamos numa energia boa, numa energia positiva, o clima tá bom, tá tudo gostoso. De repente entra uma pessoa pesada, densa, que estava reclamando lá fora, que não tá feliz com a vida, com a mal-humorada, com a cara fechada, ela entra nessa sala. Nós teremos 3 decisões para serem tomadas. Podem acontecer 3 coisas. Uma, ela pode entrar e contaminar toda essa sala. E a partir daquele momento, todos nós passamos a ter pensamentos negativos, a gente fica brava, a gente começa a brigar um com o outro, a gente começa a atacar o professor, e aquela energia, ela é diretamente contaminada por aquela uma pessoa que chegou. Uma tem o poder. Maria, tem poder de fazer isso? Uma pessoa tem total poder de fazer isso, uma pessoa. E quantas vezes não faz? Pensa aí na sua casa. Quantas vezes não entrou um que estava com energia torta e contaminou todo mundo? E mudou a forma de todo mundo lidar com tudo que estava acontecendo. É uma entortada que alguém dá. É uma virada de chave que alguém dá. Se a gente deixar, toma conta de tudo. Percebam se isso não acontece aí com você. Segunda coisa que poderia ter acontecido. Aquela pessoa olha, aquele ambiente feliz, aquele ambiente alegre, todo mundo numa energia positiva. Ele se assusta e ele diz, isso não é para mim, vai embora. Ele não consegue se integrar. Aquela energia positiva, ela é tão poderosa, ela é tão boa, que ele não consegue tomar a decisão de entrar nela e ele vai embora. Ele não interfere. Ele também não se contamina. Ele vai embora. Mas a gente não perdeu a nossa sustentação. E a terceira e última forma de comportamento e forma de lidar com isso, e a melhor, né? E a qual a gente deveria aprender é essa pessoa entra na sala e o poder dessa corrente do bem, o poder dessa energia que está tão bem sustentada, transforma a energia negativa desse que entrou. Esse é o verdadeiro poder que a gente tem na vida. Quanto mais a gente consegue sustentar uma vibração energética sutil, fina, alegre, que se conecta com a espiritualidade, que se conecta com a intuição, que se conecta aí com esse lugar da espiritualidade que nós falamos, que é um lugar maior, que é um lugar que a gente tem a percepção do todo, que a gente tem a percepção desse organismo cósmico. E ele sustenta e ajuda a gente a sustentar essa vibração superior e essa conexão com espíritos superiores. E superior não é igual a gente entende aqui na Terra, né? Meu superior tem arrogância, tem prepotência, tem mando. Não. É superior no sentido de energias mais sutis, quase vaporizadas. E que daí a gente consegue entrar com a energia de anjos e arcanjos, com a energia dos orixás, com a energia de deuses. Eu nem vou dizer de Jesus, porque Jesus tinha tanta sabedoria que ele se colocou mais próximo da Terra para nos ajudar. As entidades, né, da Umbanda ficam ainda mais próximas da Terra para nos ajudar. Essa é a missão deles. Por isso que eles incorporam, por isso que eles falam, por isso que eles vêm na Terra tentar passar a sabedoria deles e nos ajudar através disso a lidar melhor com o nosso dia a dia. Eles não estão aqui para a gente ir lá no terreiro ficar pedindo coisa. Infelizmente é isso que acontece, mas eles estão aqui principalmente para ensinar e ajudar a gente a passar por todos os percalços da vida. São entidades sublimes, são entidades de uma força tremenda e que conseguem sustentar essa sabedoria mesmo numa energia próxima à nossa energia da Terra. Agora, quando que eu vou alcançar esse lugar de intuição? Quando que eu vou alcançar esse lugar onde eu não preciso me movimentar muito e as coisas começam a acontecer?
onde eu não preciso me movimentar muito e parece que tem um imã em mim que atrai exatamente o que eu preciso para cumprir a minha missão. É só quando eu estou sustentando essa energia mais sutil. Como é que eu faço isso? Através do seu comportamento, através dos seus pensamentos, através das suas ações. Não dá para sustentar uma energia sutil acordando todo dia e reclamando da vida. Não dá para sustentar uma energia sutil brigando com seu marido todo dia. Não dá para sustentar uma energia sutil você brigando com seu filho, atacando e julgando seu filho todo dia. Não tem como você estar vibrando e indo para outro caminho que não para esse que eu estou dizendo. Não tem como você sustentar uma energia sutil de desenvolvimento dentro do seu trabalho se todo dia você vai para lá não querendo ir. Ou reclamando de alguma coisa, reclamando do chefe, reclamando do funcionário, reclamando do amigo, reclamando de tudo, de todo o sistema. Vocês não estão conseguindo sustentar, nós não estamos na Terra conseguindo sustentar essas energias mais sutis, por isso que as coisas estão do jeito que estão. Por isso que nós estamos destruindo a natureza. Veja o Rio Grande do Sul. Sofrendo hoje com as mudanças climáticas, que não vai vir daqui décadas, que já está no nosso momento presente, e mesmo assim a gente não acorda para uma mudança de comportamento real, uma mudança de comportamento realmente que sustenta essa conexão nossa com a natureza e essa conexão nossa com a própria espiritualidade. Isso não vai acontecer se a gente não mudar nosso comportamento. E é o comportamento, gente, não é mudar comportamentos. Então eu tenho que montar uma ONG sustentável, né, que vai liberar o mundo de toda essa toxicidade. Não é isso. É mudar comportamentos pequenos. Porque através desse comportamento pequeno que você muda, você começa a ter um poder de transformação tremendo. É mudar bobagens, como você separar um lixo na sua casa entre o lixo orgânico e o lixo reciclável. Dá trabalho? Não dá trabalho nenhum. Quem faz? Muito poucas pessoas. E mesmo a gente olhando pessoas morrendo no Rio Grande do Sul, passando por grandes catástrofes, a gente não vai lá e toma uma atitude. Não precisa ir lá no Rio Grande do Sul. Mas começa a tomar atitude dentro de casa, como reflexo de ter olhado aquilo e falar, agora chega, eu não vou mais ter esse comportamento e eu vou sustentar isso. Comigo e com os que estão à minha volta. E isso vai ficando uma corrente cada vez maior. Comece mudando pequenas atitudes. Agora. Se você está reclamando, para agora. Se você está brigando com seu filho, para agora. Se você está brigando com seu marido, para agora. E tenta achar uma forma de compreensão, uma forma dessa relação ficar mais suave, ficar mais sutil. Parem de se atacar. O ser humano está cheio de guerra. Nós estamos cansados de guerra e nós continuamos guerreando porque foi a única coisa que nós aprendemos. E se a gente não falar, chega, para, eu não quero mais, você vai continuar repetindo esse padrão que está no mundo, é um inconsciente coletivo de briga, de guerra, de batalha. Chega! Ninguém aguenta mais, está todo mundo exausto, está todo mundo quebrado. Ninguém está suportando mais viver no mundo que está hoje, na energia que está hoje. Então muda, tem como mudar agora, mudando as suas atitudes, mudando os seus pensamentos, mudando as suas ações dentro da sua casa. Com as pessoas que estão à sua volta, com as pessoas mais íntimas. É muito melhor do que você ir para dentro de uma casa religiosa. Muda agora, vai também para a casa religiosa, mas não é isso que vai te salvar. Não é ir para a igreja, não é ir para o templo, não é ir para o terreiro, não é isso que vai te salvar. Isso vai te ajudar, vai te dar suporte, vai te dar estrutura, vai te energizar. Mas o que vai te salvar é a sua mudança de comportamento. Combinado? Vamos fazer isso juntos? É possível, gente. A gente consegue e é tão mais gostoso quando a gente faz. Eu garanto para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, que Iemanjá abençoe todos vocês, derrame o seu manto sagrado na cabeça de cada um de vocês, trazendo discernimento, bons pensamentos, conexão com a espiritualidade e principalmente que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós,
Toda segunda-feira, às 19 horas, eu espero você por aqui. Tchau! Você acabou de ouvir